Estão tranquilo aí? Tem lugar aqui na frente, aqui, ó. Do lado da Dona Rai. Tem? Tem. Amém? Nós estamos na Paraxá Bo, que é a 15ª porção. E essa Paraxá vai de Êxodo, como o irmão falou, 10:1, a 13:16, a Raftará Jeremias 46, 13 a 28. E a porção do Brito e Radachá é Mateus 25, de 1 a 46, que nós comentamos ontem brevemente. Hoje eu quero começar falando de Faraó, né? Lá no Antigo Egito, o rei era chamado de Faraó. Em vez de falar rei, falava Faraó. E segundo eu já pesquisei, esse nome Faraó vem do palácio, né? Mas depois ficou sendo, na realidade, como eles chamavam o seu rei, Faraó. E o nascimento dos faraós era cercado por uma aura de divindade, vamos dizer assim. Os faraós do Egito Antigo eram considerados deuses vivos e intermediário entre os deuses e o povo. Eles não tinham poder sobre os deuses. Eu não sei se você sabe, o Egito tinha, né? Nem sei se ainda tem, mas tinha muitos deuses. Deuses de toda a natureza. E Faraó era o intermediário entre o povo egípcio e esses deuses. Mas Faraó era divino, era um deus. Acreditava-se que os faraós eram filhos diretos das divindades dos demônios lá, né? Vou citar o nome aqui, mas é só para conhecimento. Horus e Osíris. E que possuíam uma conexão especial com o divino, ou seja, Faraó era divino, era um deus. E esta condição de Faraó no Egito é exatamente a expressão clara da promessa enganosa que Satanás fez ao homem no jardim do Éden, que o levou a desobedecer Elohim. Lembra disso lá em Gênesis 3:5? Porque Elohim sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Está vendo? E conhecendo o bem e o mal. Então, Faraó é uma dessas expressões entre as nações, porque eles consideravam Faraó um deus. Então, aquilo que Satanás prometeu, cumpriu-se, não é? Não só em Faraó, mas como em muitos governantes do passado, do presente e do futuro. Amém? Satanás não brinca em serviço. E este é o mesmo pecado de muitos governantes no passado, no presente e será também no futuro. Como exemplo, eu tiro aqui o rei de Tiro, chamado Irão II. Ele foi advertido e punido por Hashem. Veja em Ezequiel 28, 1 a 2, de novo veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, esse é Irão II. Assim diz o Senhor, visto como se elevou o seu coração e disseste, no coração, eu sou um Deus, na cadeira dos deuses me assento, no meio dos mares é o quê? No meio dos povos. Todavia tu és homem. Olha aí, e não Deus, embora considere o teu coração como se for o coração de um Deus. Está vendo aí, como a promessa de Satanás se propagou nos corações dos homens? Não sei se você sabe, tem muitos governantes que se consideram verdadeiros deuses.
É por isso que existem ditaduras. É por isso que existe a tentativa de perpetuar poder. É por causa da promessa de Satanás. E tem gente que gosta. Amém? Yud Revavirê sentencia este pecado de se sentir um Deus, sabe com o quê? Com a morte. Veja em Ezequiel 28:8. Eles te farão descer a cova e morrerá da morte dos transpassados. O que é dos transpassados? Gente com espada, vai enfiar a espada nele, ele vai morrer, igual um homem comum. Deu para entender aí, ó? No meio dos mares, ou seja, no meio dos povos, porque você é um homem igual a eles. E tu vai morrer transpassado, ou seja, vão enfiar a espada em você e você vai morrer. Esse foi o decreto e o juízo de Deus sobre este homem que se sentiu um Deus. É o mesmo pecado deste faraó, pelo menos na época do Êxodo. Não sei se teve faraó que não se sentiu assim, mas esse se sentiu. Deu para entender? Como um próprio Deus. E por que estou falando disso hoje, nessa paraxá? É simples. Eu quero falar para você sobre a palavra hebraica bo. E por coincidência, hoje nós louvamos, né? Bo Rua Elohim, não foi? E traduzindo é o quê? Vem. Que é o nome dessa paraxá. Não significa vai, significa vem. Agora, as nossas Bíblias, geralmente, foi traduzido como vai. Você pode conferir aí, ó, em português pelo menos, né? Veja como está escrito. Êxodo 10:1. Depois disse Yud-Heh-Vav-Heh a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para manifestar estes meus sinais no meio deles. Para ser vai, teria que estar no hebraico a palavra ler. Ler é vai. E não está. Está a palavra bo, vem. No original hebraico de Êxodo 10:1 está assim, ó, bo el paró, não é? Vem a Faraó. Vem a Faraó. Você pode pegar a Torá, você pode pegar e ver lá que está assim. Inclusive a tradução em português direto da Torá está vem, tá? Rafael, por que colocaram vai? Não sei. Pois é. Pois é. Então, não sei te explicar por quê. A tradução literal teria que ser vem ao faraó ou a faraó. E veja como deveria estar traduzido, e eu tirei isso da Torá. Depois, 10:1, né? Depois disse Yud-Heh-Vav-Heh a Moisés: vem a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos para manifestar estes meus sinais no meio dele. O fato de Deus falar vem é importante. Faz toda a diferença. Deu para entender? Por quê? Primeiro, se você olhar sobre o ponto de vista de Faraó, é como que se Rachem estivesse com Faraó, endurecendo o seu coração, e convidou Moisés, vem para junto deles, Rachem e Faraó. Deu para entender? E o segundo ponto de vista é sob o ponto de vista de Moisés. Pois Rachem está convidando Moisés a ir junto com ele, mostrando que ele está com e em Moisés, manifestando por meio de Moisés seu poder e glória diante de Faraó. Olha que diferença. Muita diferença de vai, né?
Concorda? Muitos, então, diriam numa análise superficial: se Yud-Heh-Vav-Heh endureceu o coração de Faraó, se ele estava lá endurecendo o coração de Faraó, a vontade divina, obviamente, prevalece. Então, a pessoa fazendo uma análise superficial vai dizer assim, ó, não há, então, livre-arbítrio humano. Concorda? Eu estou falando isso porque eu já ouvi muita gente falar. Mas isso é uma análise superficial e perigosa. Na verdade, nós vimos que Yud-Heh-Vav-Heh sentencia o pecado de se considerar um Deus com a morte, não foi? Nós não vimos isso? Porém, veja o que o Senhor fala a respeito deste faraó do Êxodo no tempo de Moisés, lá em Êxodo 9,16. Mas, na verdade, para isto te hei mantido com vida. Olha, Deus está dizendo, já era para eu ter te matado, mas eu tenho mantido você com vida para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Percebeu? Já era para Deus ter matado, porque no coração desse faraó tinha de que ele era um Deus. E Deus conhece o coração do homem. Então Deus foi em Faraó, sustentou a vida dele, suportou ele e endureceu o coração dele para mostrar para ele quem é poderoso de fato. E para mostrar aos homens a sua glória e o seu poder. Perdão. Então Yud-Heh-Vav-Heh suportou o terrível pecado deste faraó e manteve ele com vida para mostrar sua glória em toda a terra. E para aqueles que concluem que não há livre-arbítrio, a resposta a essas pessoas, a essa conclusão superficial, está lá em Romanos 9, de 16 a 21. Me dá licença. Então, olha, Romanos 9, 16 a 21. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Yud-Heh-Vav-Heh, que usa de misericórdia. Pois diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer, e a quem quer endurece. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Ó, é aquele negócio, então não existe livre-arbítrio. Ele está fazendo esse questionamento aqui. Quem suporta, quem consegue contrariar a vontade de Deus? Mas, olha a resposta. Mas, ó homem, quem és tu que a Yud-Heh-Vav-Heh replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro, nosso Criador, poder sobre o barro, nós, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Eita. Você é vaso de quê? De honra ou de desonra? Ficou com medo? Então, Yud-Heh-Vav-Heh, o oleiro, criou da mesma massa na terra vasos de uso honroso e vasos para uso desonroso. E Yud-Heh-Vav-Heh tem suportado com muita paciência, no decorrer de toda a história humana, os vasos de uso desonroso. Oh, você já parou para pensar nisso? Hitler, como é que Deus suportou Hitler? Você suporta ele? O que você quer fazer com Hitler se aparecer? Você arranca
arranca as unhas dele devagarzinho, né? Mas olha, Deus suportou esse vaso de desonra. E mais, suportou com paciência. E nós não temos. Que coisa! E o de Revavirê tem suportado com muita paciência, no decorrer de toda a história humana, os vasos de uso desonroso, chamado também de vasos da ira. A Bíblia chama eles também de vasos da ira, exatamente como no passado suportou Faraó. Veja em Romanos 9, 22. E que direis, se Yud-Heh-Vav-Heh, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para perdição. Aí, quando lê esse texto assim separado, as pessoas dizem, então não tem escolha. Ou você é vaso de honra, ou você é vaso de desonra. Olha que coisa. Então, se você nasceu vaso de desonra, será vaso de desonra para sempre. Se você nasceu vaso de honra, você é vaso de honra para sempre. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você é uma massa, que pode ser vaso de honra ou pode ser vaso de desonra. Vai prestando atenção aí. Sua ira, Yud-Heh-Vav-Heh, demonstra os vasos de uso desonroso, os vasos da ira, e o seu poder e glória aos vasos de uso honroso, chamados também de vasos de misericórdia. Olha aí, ó, que coisa. Veja Romanos 9, 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória. Agora a pergunta é: quem são esses vasos de uso honroso ou vasos de misericórdia? Veja a resposta em Romanos 9, 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas dentre os gentios também. A coisa está ficando um pouquinho melhor, não está? Olha que coisa. Somos nós quem? Os discípulos e todos os que de fato creem. Você percebeu que Yud-Heh-Vav-Heh está chamando homens entre judeus e gentios para serem vasos de uso honroso? Ele está chamando. Vou ler de novo para você prestar atenção. Os quais somos nós, a quem também chamou. Epa, então você não era vaso de honra. Você era uma massa. Mas ele está te chamando para ser vaso de honra e de misericórdia. Olha que coisa. Para ser usado com honra. E este chamado de Yud-Heh-Vav-Heh é o mesmo que ele fez a Moisés. Vem. É o mesmo. E é para todos nós, para sermos vasos de uso honroso. Agora, vem para onde? Para onde Deus está nos chamando? Para sermos vasos honrosos. Vem. Olha aí, ó. Sabe quem nos ensina isso? Moisés. Veja em Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Yud-Heh-Vav-Heh, do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o opróbrio de Mashiach do que
os tesouros do Egito, porque tinha em vista, a recompensa. Presta atenção, Moisés preferiu o opróbrio de Machia, ou seja, a vergonha, a desonra, a reprovação pública, a perda das riquezas, a perda de ser chamado filho da filha de Faraó, por amor e fé na promessa do Machia e seu sofrimento. Ou seja, o vem de Yud-Heh-Vav-Heh sempre foi para o Machia. Vem para o Machia, desde lá de trás, desde Moisés. Isso não é uma novidade. Isso não deveria ser novo, porque isso é antigo. É uma promessa de Deus para que você seja vaso de honra. Ele nos chama para o Machia. Agora você vai entender o negócio. A Bíblia diz assim: aquele que criou todas as coisas por intermédio dele e para ele. Então, para Deus fazer vaso de honra, ele faz por meio de Yeshua HaMashiach. Senão você vira vaso de desonra. E resposta de vem está onde? Em mim mesmo, em você. Então você tem livre-arbítrio. Olha aí, ó. Porque Deus não falou vai, ele falou vem. Você pode vir ou não vir. A escolha é sua. Mas o chamado já está, porque Deus faz tudo por meio de Yeshua. Então ele só faz vaso de honra por meio de Yeshua, do Machia. Deu para entender? O vem de Yud-Heh-Vav-Heh sempre foi para o Machia. É para aceitarmos o opróbrio dele, pois é exatamente a aceitação do Machia de Israel é quem define quem é o oleiro que tem poder sobre o barro e fará da mesma massa vaso de uso honroso, chamado também vaso de misericórdia, ou vaso de uso desonroso, ou vaso da ira. Então, Deus chama para o Machia, para ele pegar essa massa e gerar vaso de honra através dele, ou vaso de desonra sem ele. Deu para entender essa história? Ou seja, você tem o poder de aceitar Yeshua e ser feito por Yud-Heh-Vav-Heh vaso de honra, ou não aceitar Yeshua e ser feito também por Yud-Heh-Vav-Heh vaso de desonra. Porque é ele que é Senhor da criação. Agora, quem ele usa para fazer vasos? Qual é o molde? Yeshua. Desde lá de trás. Olha aí que coisa. Foi para isto que Yud-Heh-Vav-Heh colocou a Yeshua, seu filho, como pedra de tropeço em Sião. É por essa razão. Deu para entender, gente? Exatamente para criar vasos de honra e vasos de desonra. Veja em Romanos 9,33, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, olha aí, e uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. Olha que coisa interessante. Então, Yeshua é fabricador de vaso de honra ou vaso de desonra. Você que escolhe. E isso já havia sido proclamado por Yud-Heh-Vav-Heh por meio de seu profeta Isaías. Vamos lá, Isaías 8, 14, 16. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço. Ele é santo, mas ele é pedra de tropeço. Pedra de tropeço é coisa ruim, não é? Ele é pedra de tropeço e de rocha de escândalo, causa escândalo. As duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém, aí, E muitos dentre eles tropeçarão na pedra de tropeço,
e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Opa, a igreja está falando que a lei acabou, mas ele está mandando selar a lei entre os discípulos. Então presta atenção, quem é vaso de desonra rejeita a lei de Deus. Quem é vaso de honra escreve a lei de Deus. Sela. Deu para entender, gente? E isso é claramente repetido e estendido para todos os povos, nações e línguas. Veja em 1 Pedro 2,6. Por isso é que se acha na Escritura: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nele crê não será envergonhado. Quem crê será vaso de uso honroso, não vai ser envergonhado. Está vendo aí, ó? Quem crê não será envergonhado, será vaso de honra. Veja em 1 Pedro 2,7. Para vós, portanto, que credes, é a honra aí, vaso de honra. Está vendo aí, ó? Para quem crê. Mas para aqueles que descreem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como uma pedra angular. Então, para quem não crê, ele é uma pedra rejeitada, ele é uma pedra de tropeço. Mas para quem crê, ele é o quê? Uma pedra de glória. Ou seja, transforma-nos em vaso de uso honroso para o louvor e glória do nosso Deus. Mas para quem não crê, será vaso de desonra e verá Machia como pedra rejeitada. E Yeshua servirá para este como pedra de tropeço. Veja em 1 Pedro 2,8. E como uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra. Olha a palavra aí no meio. Tropeçam na palavra, rejeitam a palavra, consequentemente se tornam vasos de desonra. Então, dentro da igreja, está cheio de vasos de desonra. Olha que coisa séria. Tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ó, o que ele está falando? Foram colocados. Eles não eram assim, mas eles foram postos para isso porque rejeitaram, tropeçaram na palavra, rejeitaram a palavra e Yeshua passou a ser para eles pedra de tropeço e escândalo. Então Deus gera de toda a humanidade, através de Machia, vaso de honra ou vaso de desonra. É Deus que faz essas coisas. Mas depende de você. Livre-arbítrio. Então, quem define quem será vaso de uso honroso, como Moisés o foi, ou vaso de uso desonroso, como Faraó o foi, não é? No passado, sempre será a nossa própria escolha, a nossa escolha pessoal de aceitar ou não aceitar o Mashiach e seu opróbrio. Porque a aceitação do Mashiach nos leva à vergonha, à humilhação, à perda de bens, à perda de posição e à rejeição da família. Está disposto? Hein? É você que decide. Moisés já tomou a decisão dele. Ele rejeitou toda a riqueza que tinha. Gente, Moisés teria uma vida boa, gente. Casa na praia, helicóptero, avião, tudo que ele queria. Ué, era o maior império da terra na época, mas ele rejeitou tudo aquilo por amor à promessa de Machia e seu opróbrio. Está vendo que coisa tremenda? Sempre é o Machia, sempre é ele. Amém, meu irmão? Rafael, mas ele não tinha nascido, mas ele é antes que o mundo existisse. Olha aí, meu irmão. Ele está sempre envolvido na criação de Deus e na restauração do mundo. Então, como o homem virou massa ruim, então Deus pegou a massa, botou o Mashiach e chama-nos para que ou sejamos feito vaso de honra ou vaso de desonra. É a casa do oleiro, né? Você está acostumado com isso, mas não está acostumado com isso que eu estou te falando. Mas você precisa aprender isso, porque a igreja não entende isso mais.
Ela não consegue se aperceber disso. E às vezes está dentro da igreja, batendo palma, glorificando Deus, mas vaso de desonra. Sem saber. Porque rejeita a lei de Deus, tropeça na palavra, inventa coisa errada sobre a palavra. Diz, Antigo Testamento não serve para nada, é só histórico, rejeitando a palavra. Aí sabe o que acontece? É vaso de desonra. Gente, é muito sério. Eu estava escrevendo e lendo, eu falei, meu Deus, essa coisa é muito profunda, é muito séria. Isso não é brinquedo. E as pessoas estão batendo palmas dentro das igrejas, achando que são vasos de honra e são vasos de desonra. Gente, Deus não é Deus de brincadeira. Deus não está formando uma religião. Deus está gerando filhos na terra, vasos de honra, vasos de misericórdia, para herdar aquilo que ele deu a Mashiach, a Yeshua. Às vezes a igreja está lotada, 300, 400 membros, mas quantos são vasos de honra? Quantos? Hein, gente? Que perigo! Você pode imaginar pessoas que estão a vida inteira dentro da igreja, negando a palavra de Deus, tropeçando na pedra de tropeço. Interessante. Yeshua pode virar pedra de tropeço ou pode ser a pedra de esquina. É isso que define se eu sou vaso de honra ou vaso de desonra. Yeshua é um bom homem. Pedra de tropeço. Não é isso que a Bíblia está falando dele, é? Então, é pedra de tropeço. Yeshua, ele é Mashiach, mas ele não é filho de Deus. Pedra de tropeço. Rafael, sério, sério? Tudo que tropeça na palavra, que está contra a palavra, é pedra de tropeço. Yeshua vira pedra de tropeço. E ele cai sobre a pessoa e despedaça ela. É assim que a palavra fala. Então ele pode ser pedra de tropeço ou pode ser a pedra principal da esquina. É o homem que decide individualmente. Como que não tem livre-arbítrio? Como que não tem? Não era melhor Deus forçar a gente a aceitar? Ia ser. Quando o Senhor me converteu, eu falei, Senhor, por que tu não forçou logo? Pois é, mas Deus não é assim. Quem força é o diabo. Deus não força não, meu irmão. Deus é que nos liberta para a escolha. Lembra quando Deus levou Israel lá na porta da terra de Canaã e falou, eis que mostra caminho de vida e caminho de morte. Israel, escolha o caminho de vida. Olha aí, ó. Ele é que dá a escolha. E é a mesma coisa. Yeshua é uma rocha. Ou você vai sobre ele, ou ele vai te despedaçar. Ou você vai ser vaso de honra, ou você vai ser vaso de desonra. Você já pensou nisso, meu irmão? Hein? Isso é muito sério. Eu fiquei extremamente preocupado. Yud Revavirê diz o porquê que ele estava também endurecendo o coração de Faraó, o vaso de desonra. E seus servos, também vasos de desonra. Veja em Êxodo 10:2. E para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos netos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou Yud-Re-Vav-Re. Rafael, por que você faz questão de falar? Porque é o nome dele que está lá no texto original, para você acostumar. Amém? Para você entender. Yud-Re-Vav-Re quer que os hebreus não se esqueçam dos sinais que ele fez no Egito em favor deles, inclusive a igreja, porque a igreja ela é enxertada em Israel. Então você também não pode esquecer. Deu para entender, meu irmão? Você também não. Dos sinais que ele fez no Egito e os seus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou Yud-Re-Vav-Re. E tem que falar até para os netos.
Aí os netos vão falar para os filhos e para os netos deles. E aí vai, ó, geração após geração. E isso é maravilhoso, não é? Então, meu irmão, e o Senhor repete a ordem de não esquecer isso em Devarim 4:9. Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Eita, ó. Para que não te esqueça das coisas que os seus olhos viram e que elas não se apaguem da sua mente. É isso? Não é isso que está escrito. Pois é. Muita gente fica falando de mente para cá, mente para lá. Não, Deus quer que não se apague do meu. Olha aí, ó. Todos os dias da tua. Todos os dias, gente. Se você viver 100 anos você não pode esquecer. Porém, as contará a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Os netos. Né? E aí vai. E o de Revaverê chama a atenção para não esquecermos de nada que ele operou lá no Egito. E ainda fala para guardarmos bem a nossa alma, para não esquecermos do que ele operou no Egito em favor de Israel. E escrever no coração. O coração, meu irmão, é o centro da vida interior do homem, o centro da alma, das emoções e das decisões. É no coração físico que a alma expressa suas emoções. Se você está muito alegre, o coração dispara. Se você tem problema cardíaco, se te der uma notícia muito alegre, você ganhou uma herança de um tio-avô que morreu e não tem descendente, é o cara mais rico do mundo, aí você recebe essa notícia, você tem problema cardíaco, você morre e não aproveita. Tem que começar devagarinho assim, o gato subiu no telhado, não é? Pingou um Pix lá na sua conta, tem que ser devagar, senão a pessoa morre na hora. Porque a alma expressa a emoção no coração físico. Deu para entender? Ou muita alegria, ou muita tristeza, a gente sente no coração. Amém? É no coração físico que a alma expressa suas emoções. O coração é onde se grava experiências boas e ruins também. Deu para entender, gente? Ó, o coração é a fonte de onde emanam nossas ações e comportamento. O seu comportamento é fruto do que está gravado no teu coração. Você reage às coisas na vida cotidiana em função daquilo que está gravado no teu coração. Olha o perigo. É muito perigoso isso. Você sabia disso, meu irmão? É muito perigoso. O coração é a fonte de onde emanam nossas ações e comportamento, fruto do que é gravado nele. E, portanto, é crucial protegê-lo de influências ruins e malignas. O diabo sabe disso. E o diabo quer o quê? Gravar nos nossos corações a vontade dele. E quando ele grava, a gente faz. Você quer ver? Quando a gente começa a crescer e ver propaganda do cigarro, né? O cara, pô, cara bonitão, chapéu maneiro, atrás de um monte de boi, ele lá em cima, aí aquele cigarrão na boca, aí você começa a gravar no seu coração que é bom fumar, que você vai ficar igual a ele. É ou não é? Aí depois mostra um mar belíssimo, um barco maneiro, aí o cara lá, uma moça lá sentada, ele com cigarrão, o vento ao cabelo, né? E o barco sobe e desce. Só mansamente. Tchum, tchum. Não precisa falar nada, é só mostrar o cigarro. Você sai correndo para comprar. Você não quer o cigarro, você quer aquilo ali. Mas está gravado no teu coração que para ter aquilo ali, você precisa fumar um cigarrinho. Você só não sabe que ele está te matando, só isso. Porque ele não vai dizer, se você fumar, tu morre. Ele diz, se você fumar, você vai ficar igual aquele cara. É ou não é? Pois é, meu irmão. É por isso que está escrito uma coisa na Bíblia que você não pode esquecer mais. Provérbios 4:23. Sobretudo
o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É a coisa mais profunda a respeito da nossa natureza que Deus revelou e a gente não presta atenção. Se eu tenho problema emocional, está gravado no meu coração. Se eu tenho alegria, está gravado no meu coração. O inimigo das nossas almas sabe disso. Aquilo que grava é que vai levar o meu comportamento. É o que está gravado em mim. Já ouviu isso na igreja, meu irmão? Mas isso está na Bíblia. Por isso, meu irmão, não é à toa que Yud-Heh-Vav-Heh disse a Samuel: Samuel, eu não olho como você, Samuel. Você olha o que está na tua frente. Eu olho o que está dentro do coração. Você acha que Deus está falando isso à toa? Deus está olhando para dentro do nosso coração porque a minha verdade é o que está dentro de mim. A minha verdade não é o meu exterior. A minha verdade é o que está dentro do meu coração. Repete com o titio. Vamos lá. A minha verdade é o que está escrito no meu coração. O meu comportamento está ligado àquilo que está aqui dentro. Deus que criou. Deus sabe. Então Deus não vai olhar o que eu falei. Poxa, Deus, o Senhor é tremendo, mas que dentro do meu coração está assim, eu não creio em nada disso. Deus sabe. É por isso que Deus fica sabendo. Você está sorrindo, alegre, feliz, mas dentro do teu coração você está num sofrimento tremendo. Deus sabe. Porque não é o homem, a verdade do homem está gravada dentro do coração dele. É daqui que emana o meu tipo de comportamento. Pode escrever que é isso. Até o que a boca fala. Está dentro do coração. O coração está cheio, a boca fala. Então, gente, guarda o teu coração. Não é à toa que Deus olha para o coração do homem. E é onde ele quer fazer o quê? Não é à toa que ele quer gravar na tábua do nosso coração o quê? A lei dele. Porque a lei dele gravada no meu coração é que vai levar-me ao comportamento desejado por ele. Deu a entender? E ele fala isso. Por que ele não falou, Rafael, decora a minha lei na sua mente? Porque na minha mente não adianta. Eu posso gravar a Bíblia inteira aqui na minha mente, falar texto, falar capítulo, versículo, dizer até o número da página. Eu posso, mas não adianta para nada. Porque tem que estar aqui. Se não tiver aqui, não tem jeito. Vaso de desonra. Não é à toa, não é, viu, gente, que Deus quer escrever suas leis em nossos corações neste novo pacto. E ele explica isso. Não adianta eu pegar a lei e ficar com ela na mão. A lei tem que ser escrita em mim para que reflita na minha vida, no meu comportamento, na minha fala. Por isso que diz assim, cri, por isso falei. Crê aqui dentro, cri, por isso falo. Deu para entender, gente? Gente, a Bíblia é tremenda, é tremenda. Ó, quero chamar a atenção de vocês, hein? Presta atenção, a Bíblia é a respeito de nós, viu, gente? Então, o que está escrito aqui fala de nós, de você. A não ser que você seja marciano, não é? Se não, está falando de você. E você quer ver como é que Deus quer escrever a lei no coração? Veja em Jeremias 31, de 31 a 33. Eis que os dias vêm, diz Yud-Heh-Vav-Heh, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram. Não é Deus não, meu irmão. É o homem. Deu para entender? Apesar de eu o haver desposado.
Israel é a esposa de Deus. Amém, meu irmão? Por isso gerou um filho lá. Diz Yud Revavirê, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yud Revavirê. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei aonde? No cérebro. Não é aqui não, meu irmão. Lá em Isaías está escrito nem os loucos. Por quê? Porque é escrito aqui, não aqui. Aí fica um monte de gente decorando coisa aqui e fica lá na frente falando, abre na página 5.603, capítulo tal, versículo tal, do livro tal. Não adianta nada. Eu acho que isso entristece até a Deus, porque não é aqui. Aqui não vai adiantar para nada, mas aqui sim. Muda o teu ser. Quando Deus escreve o seu mandamento na tábua do nosso coração, aí muda o comportamento. E sem força. Você passa o quê? Expressar aquilo que está dentro do seu coração. Se o diabo escreveu coisa dentro do nosso coração, nós vamos expressar a vontade dele. Se Deus escreveu, nós vamos expressar a vontade de Deus na terra. Exatamente isso, sem pôr nem tirar. E às vezes, a gente fica massificando coisa maligna e aquilo entra. Aí, meu irmão, um momento você vai expressar aquilo. Cuidado. Por isso que Jó tomou cuidado com os olhos. Porque a Bíblia diz que os olhos é o quê? Olha, você quer ver? Você quer ver como a alma ela se relaciona com o mundo físico? Primeiro, olhando. Ó, a gente é como se a gente estivesse na janela. Lá em Minas Gerais tem muito isso, né? Agora não, mas o pessoal ficava na janela olhando todo mundo passar. Fizeram até um boneco assim, mas era isso mesmo. Antigamente, ficava todo mundo na janela olhando, ô compadre, ô comadre, entendeu? Então, a gente fica assim, ó, olhando o mundo. Hã? Cidade pequena ainda tem, mas cidade grande não. Mas era um costume. Outro meio, ó, ouvir. Cuidado com o que você ouve. O inimigo sabe disso, gente. Então, às vezes, essas músicas do mundo aí tá glorificando. Por isso que a gente fala, toma cuidado com o que você está ouvindo. Toma cuidado aonde você descansa seus olhos. É perigoso. Ó, a Bíblia diz que aquele que come alimento impuro contamina a sua alma. Então são quantas entradas? Uma, duas, três entradas humanas que afetam diretamente a alma. Eu custei entender porque o Senhor falava de alimento imundo. Depois eu fui entender. Porque quem come alimento imundo contamina a alma. Então eu posso contaminar a alma com o que eu vejo, com o que eu escuto e com o que eu como. Olha aí, ó. E isso de Deus escrever além no seu coração, e aí ele diz, e eu serei o Elohim e eles serão o meu povo. E isso é confirmado lá em Hebreus. Hebreus confirma o que Deus falou. É claro que é confirmar. Hebreus 10:16. Este é o pacto que farei com eles, depois daqueles dias, diz Yud Revavirê. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Olha que coisa. É o contrário. Primeiro vem aqui, para depois vir aqui. Aí eu entendo. Aí tá bom. Mas primeiro aqui, você vai morrer perdido. Vaso de desonra. Primeiro é aqui, é a aceitação, é você deixar entrar por aqui, inclusive por aqui. Aí você, por aqui. Você lembra o que Deus deu para o profeta comer? O que foi? Hein? O rolo da palavra. Na boca era doce, mas no seu ventre era amargo. Esse é o vitupério, o sofrimento pela aceitação da permissão
dar entrada por aqui e por aqui. Deu para entender? Amém? Veja que em Hebreus ele acrescenta, escreverei em seu entendimento. Ou seja, quando escrito aqui, eu vou passar o quê? A entender aqui. Aí está certo. Mas o inverso é errado. Veja Provérbios 7, 2 a 3. Observa os meus mandamentos e vive. Observar, como é que eu observo? Ó. Guarda a minha lei como a menina dos seus olhos. Ata-os aos teus dedos. Escreve-os na tábua do seu... Nunca fala mente. Olha aí. Ó. Desde lá de trás que Deus está ensinando essa questão. Pois é o que está gravado no coração do homem, é que estabelece, definem nossas ações e comportamento aqui na terra. E logo depois dessa palavra de Yud Revaverê, Moisés e Arão vão a Faraó e com ousadia dizem na realidade uma coisa impensável para dizer diante de um homem que se considera em seu coração e é considerado pelos seus servos um Deus superior a todos os homens. Veja o que eles falam. Êxodo 10, versículo 3. Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó e disseram: assim diz Yud Revaverê, o Elohim dos hebreus. Eu acho isso lindo. O Elohim dos hebreus. Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Você pode imaginar Moisés e Arão na frente de Faraó, cheio de guarda, naquele palácio imenso, ele sentado lá naquela cadeira de ouro, dentro do coração dele, eu sou um Deus. Você sabe que eles preparavam a morte deles porque eles se consideravam filhos dos deuses. Então eles iam morrer, aquelas pirâmides, eles iam ficar lá dentro e eles iam levavam um monte de gente viva e tudo que tinha, porque eles iam ser servidos no reino dos mortos, porque eles eram filhos de rei. Matava todo mundo. Então, meu irmão, presta atenção. Imagina Moisés, agora se coloca no lugar de Moisés e de Arão, ele na frente desse homem que, a uma palavra, qualquer soldado mataria, qualquer um dos dois ali, fácil, fácil. Rafael, mas e os advogados? Que advogado? Você podia pagar o maior escritório lá dos Estados Unidos, que não ia adiantar nada. Ele ia mandar matar. E eles falam. Agora, o Faraó conhece o Deus Todo-Poderoso? Não conhece. Moisés está falando, até quando tu vai se humilhar? Olha só. Medita no tamanho da coisa, gente. Você tem que se colocar, você tem que meditar na coisa. Logo, o Yud Revaverê está exigindo de Faraó e a todo homem o que é devido a ele. Viu, meu irmão? É devido a ele humilhar-se diante dele que criou todas as coisas e sustenta, inclusive, a vida de Faraó. Tem que se humilhar ou não? Tem. Todos nós. Amém? É devido a ele. O que Esdra compreendeu diante do pecado do seu povo Israel. Veja em Esdras 9:6. A hora da oblação da tarde, levantei-me da minha humilhação. A igreja está fazendo isso? Pois é. Levantei-se da minha humilhação e com a túnica e o manto rasgado. Eles rasgavam a roupa. Ó. Pus-me de joelhos. Ó. Estendi as mãos ao Senhor, meu Elohim, e disse. Ó, você vê a figura dele aqui com roupa rasgada, panos, prostrado no chão, ajoelhado, estendeu a mão ao Senhor e disse: ó meu Elohim, estou confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti. Ó, meu irmão, que coisa, que aprendizado, olha que coisa tremenda. Ó, meu Elohim, porque as nossas
iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até o céu. Quem pecou foi o povo de Israel, mas ele está se colocando em posição de humilhação, porque Deus, ele merece de nós essa atitude. Ele merece o nosso prostrar. Ele merece o calar da nossa boca, porque ele é soberano, Senhor e Santo. Esdras entendeu. Se você ler Daniel, Daniel também entendeu. A Bíblia diz assim: Daniel era um homem justo, mas olha a oração de Daniel. Ah, Senhor, eu sou o melhor de todo Israel, mas tem misericórdia deles. Eu não sou igual a eles, não, Senhor. Mas em nome de Yeshua, não era Yeshua ainda, mas em nome de Abraão, não sei, tem misericórdia. Foi assim que ele orou? Hã? É o nome do seu ungido, é verdade. Tem misericórdia deles. Foi assim que ele orou? Está escrito lá, ele é um homem justo. Ele falou: eu, os meus pais e todo o teu povo pecamos contra ti. Ó, pois é. Será que nós estamos assim? Isso é um amadurecimento, meu irmão, muito grande. O que Jó compreendeu também diante do seu sofrimento. Veja Jó 42, de 5 a 6. Pelo que abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por que no pó e na cinza? Você sabe? Hein? Sabe não, gente? Hã? Porque nós somos feitos de pó. E você vai notar que a gente nunca tem essa consciência que nós somos pó. Temos? Não temos. Nós vamos nessa academia, ficamos fortes e tudo, achamos que somos alguma coisa, mas não somos coisa nenhuma, somos pó. Basta o Senhor tirar o seu espírito de nós, que a gente morre, vira pó e cinzas. É por isso. Jó entendeu. Você viu? No sofrimento. O que também nos é exigido na nova aliança, em Yud Reva Virê, no sangue de Yeshua. Veja em Tiago 4,10. Humilhai-vos perante quem? Yud Reva Virê, e ele vos exaltará. A gente só gosta do e ele vos exaltará, não é isso que a gente gosta? Isso a gente gosta. Mas e a humilhação? Tiago está falando de Yud Reva Virê. A gente tem que se humilhar diante dele. Inclusive, Yeshua vai nos explicar um princípio com muita clareza, um princípio do reino de Yud Reva Virê. Veja em Mateus 23, 12. Qualquer, seja faraó ou não, pois que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Isso é um princípio. Se tu é orgulhoso, você é vaso de desonra. Você vai ser humilhado um dia. Rafael, quando? Não sei, Deus é quem sabe. Pergunta a ele. Enquanto nós temos o sentimento de orgulho é um negócio horroroso. Nós nos consideramos melhor que o outro. Mas a Bíblia está dizendo que Deus fez da mesma massa vaso de honra, vaso de desonra. Mesma massa. Então não tem ninguém melhor que ninguém. Ah, mas eu sou cantor, eu sou jogador de futebol, eu sou engenheiro da empresa não sei o quê, eu sou dono de não sei o que lá. Você está roubado. Porque o dia que Deus te humilhar, pois é, até dentro da igreja. É. Ah, eu sou profeta, eu sou santo, você não é. Meu irmão, cuidado com isso. Se tem isso no teu coração, olha, joelho e cara no pó. E tem que orar assim, Senhor, me livra dessa soberba. Sabe por quê? Porque Deus tem um dia de encontro com o soberbo e não vai ficar um em pé. Porque nós somos pó, nós somos cinza, não somos nada. Se estamos vivos, se temos saúde, é porque Deus está segurando.
Se Deus abrir mão, não fica um vivo aqui, nem eu, nem você, ninguém. Ninguém. Então, gente, Tiago foi bem claro, não é? Nós temos que nos humilhar, humilhai-vos perante Yud Revavirê, e ele vos exaltará. E o princípio que Yeshua nos ensinou para o reino é: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E se Faraó não se humilhar diante de Yud Revavirê e não deixar ir o povo de Israel, o Senhor enviará o maior temor dos egípcios. Sabe o que era? O maior temor dos egípcios? Quem sabe? A morte é. No Egito tinha um conceito lá de morte que nem sempre eles tinham tanto temor. O maior temor deles eram os gafanhotos. Porque gafanhoto, como come a plantação toda, já era, meu irmão. A Bíblia diz que ele não tem chefe, mas ele faz o trabalho direitinho. É, gente. É porque a gente aqui não conhece. A gente nunca viu aqui no Brasil. Teve uns dias aí na Argentina, vindo para o Brasil, cara, não fica nada. Nada. Não sobra nada. Eles aparecem, come tudo e some. Já viu? São grandes e, cara, não adianta você lutar contra. Eles comem tudo que é verde. Acaba a alimentação. Acaba. Eu acho que no Brasil nunca teve, como tinha no Egito, na Argentina. No Brasil nunca teve. Mas, meu irmão, eu fiz uma pesquisa, a coisa é de impressionar. Quando você olha de longe assim, parece uma fumaça, parece sei lá o que, uma nuvem. Por isso que eles falam nuvem de gafanhoto. Parece mesmo, você olha de longe, parece aquela nuvem imensa e aquilo vem com barulho. Zzz. Aquilo, meu irmão, dá até medo, porque eles não param. Eles vão para cima de você. Onde tiver planta, eles vão comer tudo. É impressionante, é impressionante. Então, se o homem não se humilha, Deus manda o que ele mais teme. Deu para entender? Êxodo 10, 4. Mas se tu recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhoto aos teus termos. Agora, a Bíblia diz que gafanhoto não tem chefe. Para ordenar gafanhoto, só Deus. Você está entendendo como que Deus opera, meu irmão? Não tem como, você não tem como adestrar. Você já viu a abelha? Por que os caras dominam a abelha? Porque pega a rainha, a formiga. E pegou a rainha, põe a rainha aqui, vem todo mundo para cá. Então você consegue controlar. Mas gafanhoto não tem isso, não. A Bíblia diz que não tem chefe, Provérbios. Então você não tem como controlar eles. Então Deus está dizendo para Faraó o quê? Ó, tu não controla e tu tem medo de gafanhoto, mas eu tenho poder sobre eles e eu enviarei eles sobre a sua nação. Deus dos Hebreus. Você imagina? No Antigo Egito, os gafanhotos eram vistos como uma ameaça significativa para a agricultura e a economia deles. Meu irmão, era uma economia agrícola, destruiu os alimentos. Acaba tudo, a inflação vai lá em cima, o dólar sobe. É ou não é? O pessoal foge para os Estados Unidos e o Trump manda de volta. Pois é, pois é, pois é, pois é. Então você imagina, meu irmão, aquele monte de gafanhoto comendo o alimento que gerava e fazia a economia andar, cara. Acabava tudo, a Bolsa de Valores, as ações, tchum, caía tudo. Eles eram conhecidos por formar grandes enxames como nuvem, que podiam devastar plantações inteiras, causando fome e dificuldades econômicas. Eu pesquisei, cara. Eles tinham medo, porque não tem controle. Uma coisa que você não tem controle. O pessoal não está com medo aí da chuva, porque tem controle? Não tem controle. Então vem aquela tempestade, derruba tudo, você não tem como parar o negócio,
Você só tem como mediar o que está acontecendo. Mas parar, tu não para. É a mesma coisa, os gafanhotos vinham, o que você faz? Vai dar com pau nos gafanhotos? Não adianta. É muito, gente, você não tem noção. Eu ainda pensei assim, por que os caras não saíram o Egito inteiro com tocha queimando eles? Não adianta, cara. Morre um monte, mas vem mais. E, cara, não tem jeito. Eu sei, mas eu estou falando como homem. Entende? Eu estou falando como homem. Não tem jeito. Teve um aviador americano, eu acho que foi semana passada, ele viu um negócio, gente, até eu fiquei impressionado. Ele viu sair um fogo do céu e o negócio bateu no chão, uma coisa impressionante, mas veio com fogo, vocês viram? Você viu? Que coisa! Rapaz, eu pensei, será que foi Deus ali? Meu Deus, o que é aquilo, cara? Desceu como se fosse uma fogueira gigante, fogo mesmo, mas saiu assim, desceu. Não sei se fez barulho, mas desceu, bateu no chão, fez assim, ó. Pá! Falei, meu Deus, se Deus mandar, imagina. Queimou tudo. O piloto ficou assustado com aquilo, ele disse que nunca tinha visto aquilo. Então, devido à sua capacidade destrutiva, os gafanhotos eram frequentemente associados a desastres naturais e julgamento dos demônios deles lá. Então, termino dizendo que aqueles que fizerem como Faraó, não se arrependendo, não se humilhando diante de Yud e Revaverê, não aceitando Yeshua, serão vasos de desonra e receberão o maior temor que o homem tem. Não mais os gafanhotos como no Egito, mas a morte, só que a morte eterna. Shabbat Shalom.